Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Tárcio Arruda. Alô, pessoal, mais uma vez, obrigado. Aqui estamos para mais uma apresentação. Obrigado a todos do Show Mais. O Show Mais de hoje leva o número 2000, prestem atenção, é coisa de louco, 2215. É ó mesmo, porque é programa que não acaba mais. É espetacular, tanto é que no último dia 1º de abril do ano corrente, como dizem os contabilistas, nós celebramos o nosso 10º aniversário. E não se esqueçam, vem aí a caneca, edição dos 10 anos, que está sendo confeccionada pelo pessoal da Li Calçados. Alô, César, um abraço, muitíssimo obrigado. Cada evento tem a caneca dos 500 programas, dos 1000 programas, dos 1500, dos 2000. É um espetáculo. Só que essa daqui, em vez de vir o tio, olha o tio aqui na caneca, é brincadeira, até na caneca ele tá. Vai vir o número 10, de 10 anos no ar. É um programa que realmente leva até vocês cultura, leva saúde, leva educação, leva temas médicos. Tudo isso é muito importante para que saibamos de tudo um pouquinho. Não é verdade? Eu gostaria extremamente maravilhoso. Mas bota extremamente maravilhoso aí. Tanto é que eu gostaria de agradecer um dos patrocinadores do Show Mais. Vamos falar do site primeiro, que é o www.tvmaisabc.com.br. Participe, é fácil, é como eu estou fazendo aqui, www.tvmaisabc.com.br. Aí você vai no ícone aí do Show Mais, você clica, vai abrir a página. Olha o tio aí, de novo, tudo quanto é, vai formiga, pô. Tudo quanto é lugar ele aparece. Aí você vai ter um pequeno formulário a ser preenchido com o nome, e-mail, telefone, se puder, celular e a mensagem que você gostaria de mandar para a gente. Você pode participar do programa fazendo perguntas para os nossos convidados. Você pode escolher um tema que já tenha ido ao ar no decorrer desses 10 anos. Nós temos tudo absolutamente arquivado. Você pode sugerir temas para o futuro. Fique à vontade. O importante é a participação pelo www.tvmaisabc.com.br. Cuidado com o mais, viu, gente? Não é o símbolo matemático, não. Aí não vai funcionar. Você tem que escrever o mais por extenso, M-A-I-S. Tá ok? Nós gostaríamos, conforme eu estava dizendo, de agradecer um patrocinador que está conosco desde o primeiro programa. Isso é que é patrocínio, hein? Há mais de 10 anos, quase 11 anos, que é a LL Presentes da Rua Laura, 740, na Vila Bastos, Santo André. Eila, aí tudo é fachada. A loja toda é um showcase. Lá dentro, então, um item mais bonito do que o outro. Tudo, olha, mas tudo espetacularmente para o seu bom gosto. Ah, Dácio, mas é mais caro então, não é? Pior é que não é. É tudo com preço acessível a seu bolso. Pensou em presente, LL Presentes. Rua Laura, 740. Quer conhecer detalhes? Então me dê sua mão com todo respeito. Vamos entrar na loja e vamos dar uma olhada nos produtos. Venha comigo. Dia 9 de agosto, nós estaremos celebrando o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Foi criado em 1986 pelo Decreto-Lei Federal 7.488. E nós, como não poderíamos deixar de celebrar, sempre levando um pouco mais de informação sobre esse dia tão importante. É um dia de... Não é que são festividades, é um dia de conscientização.
Vocês vão ver que bacana, agora há pouco mesmo eu estava conversando com o doutor que veio aqui nos prestigiar, já eu falo o nome dos nossos convidados, a respeito de quando ele veio aqui há 7, 8 anos atrás, quando eu ainda fumava, aliás eu tinha deixado de fumar uns 4, 5 meses, olha quanto tempo já se passou, graças a Deus, não é? E nunca mais eu voltei a fumar e guardo isso com muito respeito ao meu próprio corpo. Isso é muito importante, não é, que todos os fumantes ouçam e façam também. Bom, vamos mergulhar no tema de imediato. Eu só gostaria de saber da parte operacional se os nossos jovens universitários, segundanistas, terceiranistas, quartanistas nos meios de comunicação, se vocês estão preparados para colocar mais uma edição no ar. Sejam sinceros, sim ou não? Tá meio michuruco o nosso controle, está muito frio aí no controle geral, né? É devido ao ar-condicionado. Então, por gentileza, por favor, por obséquio. Atenção, tripulação, aqui é o comandante Arruda, preparar para a decolagem. Só mais um pouquinho do Opus número 1, William de Oliveira, sobe aí, meu filho. Bom, e para o tema do Dia Nacional de Combate ao Fumo, nós estamos recebendo com muito prazer, edição que leva o número 2215, o doutor Marcelo Gervila Gregório, que é pneumologista pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, doutor em pneumologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Doutor Marcelo Gregório, muito obrigado por ter vindo, um prazer muito grande. Eu que agradeço, né? Eu acho que de ano em ano, ao focar esse assunto, né, doutor, a gente vai conseguindo conquistar, não é, pulmões mais limpos. Sim, sem dúvida, Darcio. E é muito gratificante que é a terceira vez que eu venho no seu programa, e por ser um programa regional e eu trabalhar na região, por vezes eu recebo pacientes que assistiram o programa. Olha que coisa boa. O que já é bom. Uhum. E algumas vezes eu tenho a notícia que, inclusive, eles deixaram de fumar ou fizeram aquela campanha dentro de casa para o pai ou para a mãe parar de fumar, depois eu vi seu programa. Olha que então, legal. Parabéns por trazer o tema mais uma vez. E a gente já se dá por satisfeito. Sim. Não é? Eu acho que se cada programa, 4, 5 pessoas se conscientizaram, não é? A gente chega lá uma hora. Não parabéns. E a todos nós, E nós vamos bater nessa tecla. Porque todo programa tem na sua produção, um certo calendário de eventos, não é? E do qual a gente não pode fugir à responsabilidade. E o Dia Nacional de Combate ao Fumo é um dia muito importante, não é? Para que a gente possa passar essas informações para os nossos amigos de casa. Eu devo ter citado naquela oportunidade também, porque não me sai da cabeça, agora mesmo antes do programa a gente conversando, não é? Que eu vi um quadro muito chocante, não é? De uma pessoa com câncer, não é? E tinha um orifício, não é? Na traqueostomia. Na traqueostomia, mas mesmo assim ele fumava por ali. Sim. Né? Olha só a dependência, olha só a necessidade, não é? que a pessoa sente, não é? Sim. E até nesse momento quase final, né, doutor? Sim. Terminal, Sim. A pessoa ainda não havia abandonado o vício, né? Incrível. Terrível mesmo. O que é a dependência aqui? Nunca mais eu esqueci. Sim. Talvez tenha sido essa visão desse quadro aí que tenha, somando, né? Aos outros problemas que a gente vai enfrentando e vai vendo, tenha sido determinante. Muitas vezes o fumante precisa de ver algo, como você cita, chocante para tomar consciência e ir para um estágio que a gente chama de estágio de contemplação, contemplar, parar de fumar. Voltando na questão de divulgar o problema do tabagismo, a gente conclama o tabagista a fazer isso antes de ter que vivenciar alguma visão trágica, porque às vezes essa visão trágica é alguém muito perto dele. Então, às vezes, nós como médicos, pessoas da área da saúde, você tem a oportunidade, ao circular dentro do hospital e atender pacientes com doença respiratória, de ver esses casos trágicos. Então, por isso que isso nos estimula muito a deixar de fumar ou nunca começar.
Agora, é comum no consultório eu receber alguém que vem contando uma história trágica e por causa da história trágica eu vi meu pai morrer, eu vi meu irmão morrer de câncer de pulmão ou eu vejo alguém sofrendo de enfisema, eu quero parar. A gente convida as pessoas a que não precise ter essa vivência para tomar essa decisão. É verdade, é verdade. Tem de parar enquanto há tempo, né? Escutando o seu programa já... A gente, se precisar dar uma mãozinha, a gente dá. Vamos lá. E a gente pede também aos nossos queridos companheiros jornalistas, radialistas, que sempre toquem no assunto. É importante. Ah, mas nós não vamos mudar a humanidade. Vai mudar sim, aos pouquinhos a gente consegue. Todo repórter gosta de porcentagem, né? Então eu vou te falar uma que é impressionante. Existe um dado que mostra que a simples advertência ao final de uma consulta médica, seja qual especialista for, a simples advertência de tipo, você precisa parar de fumar, você não deve continuar, já tem um resultado de 1%. Olha, já... Então, você vê como a mensagem é importante. Mesmo claro. que não exista um tratamento específico, um tempo dedicado à consulta, não informar é muito perigoso, não falar para um fumante que ele deva parar, e a mensagem tem um efeito poderoso. Outro fator importante foi o meu neto, que chegou para mim assim, numa boa, e falou, pô, vô, quando é que você vai parar de fumar, hein? Sim. Pesou, viu? Claro. Não é para você levar um pito do neto. Sim. Pito também não é a palavra que se use nesse papo, que parece... Levar uma bronca. Sim. Olha, a nossa segunda convidada também tem um aspecto muito importante nesse combate. Aliás, acho que é muito determinante, inclusive, que é o que a gente... Enquanto a pessoa não tomar uma decisão, mas decidida mesmo, sem querer falar pleonasticamente, não é? Decisão de macho. Macho que é macho para de fumar, né, doutor? Sim. É a doutora Valéria Rocha Brasil, psicóloga e diretora clínica do Instituto de Psicologia Rocha Brasil, doutora em psicologia clínica e especialista no tratamento de dependentes químicos. Doutora Valéria, muito obrigado pela presença, um prazer muito grande. Não é? Eu queria uma análise sua, né, da visão da ciência da psicologia. Perfeito. Eu que quero agradecer o convite. Imagina. Para um programa tão importante, como o doutor falou, cada ação preventiva, seja ela informativa, como na televisão, seja ela dos próprios profissionais da saúde, já causam um impacto. Agora, nós sabemos que a questão do tabagismo, existem aspectos psicológicos, biológicos, sociais, para que sejam trabalhados. Então, se cada fumante souber que parte dos cigarros que ele fuma são automáticos, parte dos cigarros são ligados a rituais e parte dos cigarros são ligados aos sentimentos, essa é a conscientização da minha relação com o tabaco. Quando eu começo a me conscientizar, eu percebo que, bom, se parte é automático, os automáticos eu já posso, na hora que eu me conscientizo, já ir eliminando. Isso é um dos pontos principais do tratamento, você se conscientizar da relação com eles. Aí depois você vê, bom, a parte que é ligada a rituais, eu preciso fazer uma mudança de vida. Então, se eu tenho o ritual, por exemplo, de, ao terminar de almoçar, acender um cigarro, ficar beliscando, tomar um cafezinho, são rituais que eu preciso mudar para me ajudarem no processo de transformação. E os cigarros mais difíceis a serem eliminados são os ligados a sentimentos, que é a ansiedade, estresse. Então, o tratamento psicológico serve para eu começar a lidar com esses sentimentos que antes eu lidava me associando ao cigarro de outra maneira. Então, esses são os cigarros mais difíceis e uma terapia serve para isso, para eu lidar com as minhas ansiedades, com os meus estresses de uma outra forma. Muito interessante. Agora, doutor Marcelo Gregório, a gente nota, né, que uma geração está parando de fumar, não é? São camadas da sociedade, né, por faixas etárias, logicamente. A pessoa vai se conscientizando aos 30, fuma até os 40, começa a ficar preocupado, começa a criar juízo, os cabelos vão embranquecendo, as nossas companheiras sempre insistindo, para de fumar, para de fumar, para de fumar, vai ao médico, vai ao médico. É sempre quello quarentoto em todos os casais. O homem sempre radical, contra qualquer tipo, não passa nem na porta do hospital. E as mulheres sempre muito mais conscientizadas de tudo, não é? Sobre tudo e sobre todos, graças a Deus, não é? Vão sempre orientando e nos puxando as orelhas. Mas, em contrapartida, a gente nota uma geração que vem vindo também, né? Pelas fotos que a gente vê, pelos videotapes das festas, ou mesmo os locais que a gente mesmo frequenta, que é uma geração todinha de fumantes, doutor.
Bom, em relação ao percentual, como você começou falando, existe uma redução. Uma boa notícia é que existe uma redução na população de fumantes. Se a gente comparar das últimas 2 décadas para cá, o percentual brasileiro caiu de 35% para em torno de 19%. Aqui em São Paulo a gente tem 19% de fumantes. Então houve uma redução do percentual fruto de todo o trabalho que existe na mídia, de todo o trabalho das campanhas governamentais e, obviamente, dos profissionais de saúde no combate ao tabagismo. Isso não ocorreu em todos os países. Ocorre nos países em que há um bom tempo vem com essa linha de combate ao fumo. Porém, existe um aumento em algumas faixas etárias, em algumas faixas etárias houve aumento, em algumas classes sociais. Então a gente sabe, fuma mais quem tem menos graduação de escolaridade. Quanto menor a escolaridade, mais fuma. Talvez condição financeira. Houve um aumento da quantidade de mulheres fumando. E em relação à não exposição à propaganda do cigarro, que hoje não existe propaganda de cigarro, nós fomos expostos, existe um começo do tabagismo um pouco mais tardio entre os adolescentes e associado ao álcool. Então, numa carona da propaganda da cerveja, que os jovens começam a fumar em torno de 18 anos. E como eu disse a você, aumentou o percentual de mulheres, aumentou o percentual dos de baixa escolaridade. Entre pessoas com maior escolaridade, isso aí reduziu a quantidade de tabagistas no Brasil. Então, a gente deve continuar nessa linha e esses 20% que sobraram, acho que aqui é um bom assunto para a Valéria desenvolver, são 20% que continuam fumando apesar de tudo que a gente está falando. Então, você pode aqui, existe uma resistência. Então, em que faixa etária? É que nem quando a gente trata uma faixa etária mais velha, que são mais dependentes de nicotina. Então, é uma faixa etária principalmente entre 35 e 50 anos, que já ouviu tudo que foi divulgado nesses últimos 20 anos, tem uma forte cobrança de familiares e amigos, já tem consciência. É raro hoje você encontrar alguém que não saiba dos riscos do cigarro e mesmo assim fuma. Você falou daquele que fumava na traqueostomia, então são os mais resistentes. É que nem quando a gente trata uma infecção. Você pode dar um antibiótico que elimina 50% das bactérias, mas tem 50% resistente. Aí você vai ter que associar outras coisas para resolver isso. Então, por isso que o esforço tem que ser conjunto, não é? Você tem que fazer a divulgação na mídia, existe o trabalho médico, existe, como a Valéria já falou, a importância de terapia, porque muitas das vezes as pessoas utilizam de fato o cigarro como um apoio, não conseguem se ver dissociadas do cigarro e às vezes não basta apenas tratamento farmacológico e você tem que fazer uma psicoterapia para conseguir se dissociar e lidar com aqueles sentimentos, como ela já disse. Agora, a faixa que o doutor citou, 35 a 50, não, mais aproximado. Sabe qual é essa faixa? É a faixa que efetivamente a dependência se estabeleceu. Porque existe um momento... Se instalou em definitivo. Ela se instala. Então, mas pela instabilidade emocional? Não. Também não. Não vale a pena associar o tabagista como alguém que é instável emocionalmente. Isso não seria justo. A questão é, no começo se começa a fumar pelo momento social, se começa a fumar pelas companhias que fumam junto com você, pela associação com momentos felizes ou tristes, mas depois, por volta dos 30 anos, se você conversa com um fumante, ele fuma sozinho. Ele fuma sozinho, feliz, triste, seja ele ansioso ou não, seja ele deprimido ou não, porque ele estabeleceu um ritmo, ele tem dependência química da nicotina, a nicotina dura 40 minutos no cérebro, por isso que no maço tem 20 cigarros, porque das 16, 18 horas que ficamos acordados, se a nicotina tem efeito de 40 minutos, a cada 40 minutos acaba o efeito de um cigarro e ele acende outro. Então ele se torna dependente como uma cobaia num laboratório abaixando uma alavanca que libera um pouco mais de dopamina, que é o neurotransmissor que dá a sensação de recompensa. Então, o que podemos dizer é que, mais ou menos nessa faixa etária, de 30 anos para frente, ele já fuma pela mera dependência química de nicotina. Sozinho, piloto automático. Ele vai no piloto automático. Nós vamos fazer, doutora, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com a sua análise, né, desse fechamento do primeiro bloco, que é importante, viu?
Eu acho que a bebida é a mesma coisa, né? Ele começa a beber com os amigos, isso e aquilo, depois ele passa no supermercado, compra uma caixa de cerveja e vai para casa, pô. Sim. Não é? Vai chorar as mágoas. Sim. Ixi, mas eu vou te falar um negócio, é complicado isso, não é? Eu acho que a juventude já se desvencilhou daquelas propagandas, né? Das marcas famosas, não é? Sempre linkadas à alegria, à felicidade, à praia, isso e aquilo, não é? Mas a bebida ainda continua, não é? Incentivando e vai pavimentando a estrada do cigarro. Sim. Sim. O grande carro-chefe agora é a bebida. Bom, vamos fazer esse intervalo? Enquanto isso, nós vamos tomar água, que é a melhor coisa que existe na vida, não é? É água. Até já. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. E essa é uma dependência boa, não precisa procurar psicólogo, nem psiquiatra, nem médico, pneumologista, nem ninguém, né? Essa dependência cultural significa que aos poucos você vai querendo sempre saber mais sobre os mais variados assuntos. Então é só sintonizar o Show Mais de segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas, no canal 27 e logo no outro dia, ao acordar, às 8 da matina, no canal 15, o Show Mais também reprisa o tema que foi apresentado no dia anterior. Combinado? Deixa eu falar para vocês da Meia Maratona Santo André, com previsão de 4.000 participantes. Tô nessa, hein? A 13ª Meia Maratona Caixa Santo André. Principal prova de rua da cidade e tradicional no Grande ABC. As inscrições estão abertas. Eu entrei nesse desafio dos 21 quilômetros e 100 metros. Estou preocupado com os 100 metros. Os 21 quilômetros não me assustam. Vai acontecer no feriado do dia 12 de outubro. Vai haver também a corrida de 10 quilômetros, essa é fácil. A caminhada de 5 quilômetros, essa então, todas com largadas às 7h30 da manhã, no Paço Andreense. A realização é da Prefeitura de Santo André, em parceria com o Shopping ABC e a Caixa Econômica Federal. Todos os participantes vão receber camiseta alusiva ao evento esportivo, medalha e kit lanche. As inscrições poderão ser feitas pelo site da Prefeitura, que é o www.santoandré.sp.gov.br. As taxas são de R$ 70 e as pessoas com mais de 60 terão desconto de 50. Ou seja, as pessoas com mais de 60 anos terão desconto de 50%. Eu, infelizmente, não entrei nessa faixa, ainda faltam alguns anos para eu abiscoitar esse desconto de 50%. Para ser bem preciso, faltam 8 anos e 5 meses. A TV Mais vai transmitir com exclusividade toda a prova. É um oferecimento da incorporadora Patriani. Mas vai mentir assim lá longe, não? Como é que pode, né? Vir aqui na frente dos telespectadores? Não, mas é verdade, não parece. É que, conversando numa reunião com o diretor-presidente da emissora, o senhor Carlos Carreiras, e eu estava no jornalismo naquela época, no Hard News, né? Aqui é jornalismo também, mas é de entretenimento. E ele me pediu, dá para você passar um tingimento branco no cabelo para dar respeitabilidade do público. Todo apresentador de notícia hoje em dia, quanto mais cabelos brancos tiver, mais credibilidade ele cria. Não é verdade? Eu também tingi os meus. Também está começando a tingir também. É importante isso. Isso é muito importante. Hora e vez agora para o tema Dia Nacional de Combate ao Fumo, da doutora Valéria Rocha Brasil, fazer a análise dela em relação ao que foi dito no primeiro bloco, em relação às faixas etárias, enfim, fazer um vademecum desse primeiro bloco, doutora. Perfeito. É importante nós entendermos que, assim como o doutor falou, da dependência química sendo instalada, existe uma comportamental também. Porque você fuma por 20 anos, vamos imaginar, há 20 anos você repete um comportamento. Então, assim como você precisa se desintoxicar fisicamente, há que se desconstruir toda uma forma de comportamento
que fica ao longo dos anos. Tanto é que faz parte do nosso tratamento, em termos psicológicos, a desconstrução do comportamento. Ou seja, se você costuma fumar com a mão direita após o almoço e tem todo um ritualzinho, a gente sugere que você faça tudo o contrário, para começar a embaralhar o seu cérebro. Porque o seu cérebro ele fica absolutamente condicionado a um determinado comportamento por anos. Então, tanto quanto a dependência se instala fisicamente, quanto a psicológica no que se refere ao comportamento. Esse é um desafio do tratamento do tabagismo, desconstruir um padrão de comportamento. Agora, quanto às faixas etárias e o nível de escolaridade que foi trazido aqui em termos estatísticos, é importante sabermos que existe uma geração que foi incentivada com o tabagismo através das propagandas que falamos aqui. Essa geração acabou influenciando de forma direta ou indireta os filhos e netos, por exemplo. Porque foram pessoas que acabaram vendo os pais ou avós fumando de uma forma ou de outra. E isso as estatísticas mostram que tem um impacto, sim. Ou seja, filhos de fumantes ou de netos de fumantes têm uma tendência maior a desenvolver o tabagismo, que essa nova geração... Por assimilação. Exatamente, por assimilação, por repetição de comportamento intergeracional, porque todas as nossas mensagens que passamos para os filhos, para os netos, eles estão decodificando tanto verbalmente quanto em termos de comportamento. Então, toda essa geração que está parando de fumar, de alguma maneira, acabou influenciando na época que fumava. Então, além do foco ser para essa nova geração em termos de mercado industrial, também eles foram influenciados pelos tabagistas, que hoje não fumam mais, mas que já fumaram. Ao passo que cada vez mais que essa geração vai mudando, a influência vai sendo menor. Então, isso significa que as estatísticas tendem a diminuir nesse sentido. Então, é muito importante o comportamento como prevenção dos nossos filhos e parentes e pessoas em volta. Talvez a coisa tenha mudado, não é? Porque a conscientização, a tendência é ir aumentando cada vez mais. Mas a questão de alguns anos, já tem aí uma década ou mais, eu tive que passar alguns dias na Santa Casa de Misericórdia, não como paciente, mas como acompanhante, e comecei a frequentar a lanchonete lá para não me afastar muito do local. E aquela moçada toda de estudantes de medicina, né? Jaleco branco, essa coisa toda, primeiro, mandando o pau no sanduba, né? A chapa não parava nunca de funcionar, e fumando muito, né? Talvez tenha mudado isso também, essa conscientização dos próprios futuros médicos, doutor? Ou moçada é moçada em qualquer situação? Eu creio que entre profissionais de saúde, nessa fase de estudantes, o percentual é o mesmo do que na população. É o mesmo, né? É o mesmo, infelizmente e inclusive não só entre médicos, mas entre enfermeiros, auxiliares de enfermagem. É comum você chega no pronto-socorro, você vê alguém de jaleco branco fumando ali fora. A gente até avisa, quem representa a saúde nunca associe sua imagem com cigarros, né? E quando a gente vê que aqueles que já trabalham e inclusive labutam na área de doença respiratória continuam fumando, a gente faz uma associação da dependência química do exemplo que você deu. Quer dizer, a dependência química, a psicológica, como a Valéria acabou de citar, ela é algo tão marcante e quem trabalha com outros tipos de drogas, inclusive comenta que às vezes a dependência de uma das mais difíceis de largar é a do tabagismo, que pessoas, inclusive pessoas que lidam com cigarro e câncer de pulmão, enfisema, DPOC, fumam. Eu tenho colegas pneumologistas que fumam. Então, isso mostra como o dependente precisa de ajuda. Porque o desafio não está só em parar, está em não voltar. Sim. Porque, claro. Então, por exemplo, todo o tratamento medicamentoso é super importante, principalmente nesse primeiro momento de parar. Agora, a mudança efetiva, emocional e social, comportamental, é que vai fazer a pessoa não recair. Então, o desafio do tabagista não é apenas parar de usar, aliás, de qualquer dependente de drogas. Parar é fácil, o difícil é não voltar. E para não voltar, há que se fazer mudanças de padrão, de comportamento, de visão das coisas. E isso é tratamento psicológico, não tem jeito. Em relação às recaídas que a Valéria citou, o que a gente sabe hoje, assim, das pessoas que nos procuram para parar de fumar,
e é importante falar esse dado para o telespectador que já fez tratamento ou pensa em fazer, 60% a 70% param no primeiro ano e metade destes recaem em um ano. Então, de um total de, se você monta um ambulatório de tabagismo hoje, se eu montar, eu não tenho prazer de trabalhar com a Valéria, mas vamos supor que eu e a Valéria montemos uma clínica de tabagismo aqui em Santo André. Se num mês nós recebermos 100 pacientes e desses 60 parar de fumar, nós estamos bem. Ótimo. Se daqui a um ano, desses 100, 30 pararam, nós estamos no resultado bom para você ver como é difícil. Mesmo com o tratamento existe a recaída. Mas, como ela falou, se houver uma sustentação e um apoio psicológico, né, feito das diversas formas, inclusive com novos recursos de mídia que a gente tem, você consegue fazer com que esse que recaiu retrate e diminuir a recaída. Então, quem já parou de fumar e recaiu, não desanima, é assim mesmo, metade recai. Só que a gente vê que aqueles que param definitivamente, muitas vezes são esses que já recaíram. Então, às vezes, é preciso retratar um tabagista. Valéria, nem nas profissões mais estressantes, nas quais eu incluo a medicina, né, os cirurgiões, né, puxa uma operação numa cirurgia de 5, 6 horas, né, e abre toda a pessoa, aquela coisa toda. Os policiais que trabalham muito perto da morte, digamos assim, não é? Tem aquele dia fora do comum de qualquer outra profissão, não é? Será que seriam esses os mais chegados a um suposto desestresse através do tabaco? Ou não tem nada a ver, não existe essa correlação? Ou mesmo quem trabalha na aviação, não é? Depois de um voo conturbado, chega no aeroporto, a primeira coisa que sente vontade para relaxar, entre aspas? Sem dúvida. Existem profissões que colaboram para o desenvolvimento da dependência química, que não é a questão do tabagismo, aí nós estamos falando de dependência química em geral. Em geral, né? São as profissões mais estressantes, conforme você falou. Agora, o desafio da prevenção e tratamento com relação à dependência química, seja ela tabaco, álcool ou qualquer outra droga, é justamente esse. É você conseguir fazer o manejo do estresse dentro do grupo que vive um contexto que não vai mudar, que tende a ser aquele. Então, o manejo do estresse é fundamental para que a pessoa consiga trabalhar suas ansiedades e todas as suas emoções sem que faça abuso de drogas. Uhum. O interessante também, só para ilustrar, hoje eu ouvi uma notícia numa emissora noticiosa de São Paulo, da capital, dos malefícios do cigarro fake, esses que estão sendo colocados no mercado para que você deixe de fumar, não é? Eles trazem tantos malefícios quanto os cigarros convencionais? Tem fundamento isso? Você está se referindo a cigarro eletrônico? Exato. Bom, o cigarro eletrônico, ele não se baseia numa combustão. Ele é um cigarro que necessita uma bateria e ele vaporiza água e um cartucho que pode ter nicotina ou não dentro dele. Então, obviamente, a gente aqui perante o telespectador tem que falar os fatos como são, né? É óbvio que a gente quer muito que as pessoas parem de fumar. Quando alguém me pergunta, e nós estamos agora falando de cigarro eletrônico, eu não estou falando de outras formas de tabaco, como charuto, cachimbo ou narguilha. Eu não estou falando disso, você me perguntou de cigarro eletrônico. O que a gente percebe do cigarro eletrônico, ele seria um artifício para aquele paciente que tem muita necessidade de manusear o cigarro e que tem, como a Valéria falou, o ritual de segurar o cigarro em determinados momentos e associar isso a determinados pontos do dia dele. Ele é menos maléfico, sem dúvida. Então, ele não é ainda comercializado no Brasil, a Anvisa não regulamentou isso, a maioria das pessoas que utilizam comprando via contrabando, né? Ele não é vendido regularmente. E o que a gente percebe é que aquele paciente que utiliza, o tabagista que utiliza o cigarro eletrônico, ele não consegue se dissociar da ideia de ser tabagista. Né? Porque o que a gente quer oferecer é a pessoa se ver não tabagista. Então o paciente fala para ele, comprei cigarro eletrônico. Quando ele volta na consulta, eu pergunto, e aí, o que você faz? No dia que eu não tenho eletrônico, eu fumo do outro, e ele não consegue se livrar. Como a dependência do cigarro, você fez associação com o álcool, é a mesma, existe uma lei de tudo ou nada. Ou você, depois que uma pessoa é alcoólatra, ou ela bebe ou ela não bebe.
Depois que uma pessoa é tabagista com dependência química, com uma regra fixa de utilização do cigarro, ou ele consome aquela cota ou ele vai para zero. Raramente alguém que fuma um maço por dia passa a fumar 5 e fica nesses 5. Ele fica por um tempo e volta. E o cigarro eletrônico, ele funciona como uma ponte para você voltar a fumar. Porque você nunca se vê sem aquilo. Então, hoje tem clientes em restaurantes que querem usar o cigarro eletrônico e falam ainda para o garçom, não, esse é o cigarro eletrônico. Não, mas solta vapor e solta a nicotina no ar. E alguns, inclusive, mantêm a sua dependência de nicotina, porque alguns cartuchos têm nicotina. Você decide se é com ou sem nicotina. Então, nós não recomendamos. Se alguém me perguntar, do ponto de vista médico, você vê alguma vantagem naquilo? Eu vou dizer sim. Eu tenho pacientes que têm doença cardiológica avançada, doença pulmonar avançada, e dizem que por nada nesse mundo, absolutamente nada, eles vão largar o cigarro. Então, para esses pacientes, eu posso falar, olha, você pode tentar usar um pouco de cigarro eletrônico para fumar menos, para a gente alongar um pouco essa morte prematura que você vai ter. É triste, mas essa é a realidade de algumas pessoas. Que coisa, hein? Para esses casos, eu posso até pensar nisso, mas eu não recomendo para ninguém que utilize cigarro eletrônico como uma forma de abandonar o tabagismo. Só para complementar, o cigarro eletrônico é válido desde que você entre na política da redução de danos, que foi o exemplo que ele deu. Quer dizer, dos males, o menor. Vamos reduzir os danos. Tá. Então, dentro de uma política de redução de danos, cabe o cigarro eletrônico. Porém, o principal foco é a abstinência total. De que maneira? O cigarro tem que perder o sentido na cabeça da pessoa. Perfeito. E no contexto de vida da pessoa. Esse é o objetivo principal de qualquer tipo de tratamento para evitar a recaída. Para que o índice de recaída seja muito baixo, há que se fazer todo um trabalho que, em geral, dura mais ou menos 1 ano de acompanhamento, sendo os 12 primeiros sessões, os 3 primeiros meses mais intensos, e depois um acompanhamento mensal, bimestral, até completar 1 ano. Por quê? Porque dentro do período de 1 ano, a pessoa vai fazer tudo o que ela fazia fumando sem fumar. Uhum. Então, para ir dessensibilizando a relação dela com o mundo sem o tabaco, há que se acompanhar a pessoa durante 1 ano. Com esse foco, tirar da mente da pessoa o sentido do tabaco na vida dela. Essa pessoa não recai. Num grupo de 10 homens e 10 mulheres, não é? Quem mais facilmente consegue se livrar? O sexo masculino ou feminino? A doutora me responde depois do intervalo. Enquanto isso, nós vamos fumar um cigarrinho lá fora? Não, de jeito nenhum. Graças a Deus. Agora pode falar o que for, posso sentir cheiro, posso tudo. É legal quando a gente se desvincula. Sim. De vez, né? Uma vitória. E não precisei de nada, viu? Precisei só de posicionamento firme, não é? E a somatória de tanto você ver os noticiários, de ler pautas médicas e de saber também de notícias de pessoas conhecidas, né? Aliás, quanto mais conhecido, mais chegado, mais efeito a gente sente. E nós queremos que vocês celebrem conosco o 29 de agosto, largando de fumar, deixando de fumar, não é? Já já a gente volta. Pronto, já estamos de volta celebrando o Dia Nacional de Combate ao Fumo, não é? Dia 29 de agosto, porque foi criada a lei em 1986, a Lei Federal 7.488. Tem também a Lei Antifumo, de agosto de 2009, que foi publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, e depois os outros estados foram agregando a essa lei. E nós estamos recebendo para o programa número 2215 o Dr. Marcelo Gervila Gregório, pneumologista, e a doutora Valéria Rocha Brasil, psicóloga e diretora clínica do Instituto de Psicologia Rocha Brasil. Doutora, ficou de fazer essa análise para a gente em relação a um suposto grupo, não é, de 10 homens e 10 mulheres, não é, tentando se livrar das amarras do tabaco, não é, onde a gente vai encontrar um resultado mais positivo? Pela minha experiência, nós fazemos muito programa de tabagismo nas empresas. O contexto colabora ou não bastante na recuperação. Então, se você pega
colaboradores de empresas, cuja empresa está incentivando, está lá ao entorno, isso ajuda muito no processo de abstinência. Agora, tem uma faixa etária que fica um pouco mais complicado, que é entre os 20 e 30 anos, mais ou menos, que estão muito associados à balada. Então, a balada é um contexto que favorece ao tabagismo. Aos hábitos do grupo, né? Exatamente, ao grupo. São pessoas que normalmente não têm filhos, então também não tem a pressão dos filhos, que aprendem muito na escola e tal, né? Para parar de fumar, ou seja, os jovens entre 20 e 30 anos é um grupo, além de ser um grupo de risco, mais difícil de se trabalhar. Proclamando a sua suposta independência financeira. Exatamente. Né? Que vai até mais um pouco, depois começa a pedir dinheiro tudo de novo, para o pai, para a mãe. Então, colaboradores de empresa, pessoas que têm filhos, numa faixa etária cuja dependência química já atingiu bastante a vida da pessoa, tudo isso é um grupo favorável para a recuperação. É verdade. E isso traz malefícios incríveis, né, doutor? Quando há esse para e continua, para e continua, porque acho que volta cada vez mais agressivo, né, o vício. Algumas fumantes relatam isso. Quando eles voltam a fumar, parece que, como o cérebro ficou abstinente da droga, como se agora eu vou fumar mais. Mas complementando a questão do gênero, na experiência médica, a gente percebe que, inclusive, diferente entre homens e mulheres, a gente trata de forma diferente com drogas diferentes. A mulher tem uma tendência maior, a paciente, não o paciente de empresa, aquela que me procura em consultório, que é um contexto diferente, já que ela falou em contexto. Quando você vai numa empresa, a empresa ofereceu o tratamento, então você está lá e as pessoas estão lá e ficou muito fácil. Eu prefiro o paciente de consultório porque ele marca uma consulta, vai, fica esperando e passa com você. Então, ele tomou uma atitude e ele está bancando o tratamento dele, inclusive. Quando existe um humor depressivo, e às vezes é mais comum a gente encontrar na mulher esse humor depressivo, ou então uma lembrança triste fazer com que ela fique mais tempo com humor melancólico, existe uma tendência em utilizar mais antidepressivos na mulher do que no homem. Obviamente que não é o objetivo do nosso trabalho aqui hoje, explicar quais são os medicamentos, mas eu posso falar dos grupos, né? Existe um grupo de antidepressivo específico, existem repositores de nicotina, existem drogas análogas à nicotina. Então, às vezes, nos homens, a gente usa mais as drogas como a vareniclina, que é um bloqueador do receptor, e nas mulheres utilizamos mais bupropiona, que tem um efeito antidepressivo. E a impressão médica é que as mulheres têm mais dificuldade em parar de fumar. Isso porque cada grupo fuma por uma necessidade, é isso? Então, acho que as pessoas fumam por necessidades diferentes, né? Por isso que quando a gente faz a avaliação, que é um tanto quanto demorada, a gente tenta caracterizar se é mais uma dependência química, mais dependência psicológica, qual é a carga com que ele fuma. Existe um teste que chama teste de Fangstrom que a gente aplica, relacionado a se fuma mais de manhã, mais à tarde, mais à noite, quantos cigarros fuma por dia, se quando fica doente para de fumar ou não para de fumar, se quando está num ambiente proibido de fumar, por exemplo, se fica muito angustiado, e a gente dá uma nota que determina a dependência química de nicotina. E outros para tentar entender o quanto ele é dependente, tem a dependência psicológica. O que eu me refiro é que, dependendo do gênero, às vezes a gente faz uma opção diferente. E você fez uma brincadeira que falou assim, o cara que é macho para de fumar. E eu já vi muito paciente de sexo masculino no consultório amassar o maço, jogar no lixo, falar, tá bom, isso aqui não pode mandar na minha vida. E eu nunca vi uma mulher fazer isso no meu consultório. Então, até esse componente cultural, às vezes, pode fazer alguém fazer isso, né? Então, existem realmente diferenças e, como a Valéria também disse, eu, na minha clínica privada, quando recebo pacientes muito jovens, a gente enxerga uma diferença tremenda em fazê-los parar de fumar, porque o hábito está ligado a, por exemplo, a vida noturna. E, como ela disse, quando já existe um impacto grande na vida dele, os filhos cobrando, o pesando no bolso, porque você gasta em torno de 200 a 300 reais para fumar todo mês, e por incrível que pareça, os pacientes querem discutir, eles perguntam para mim, é caro o tratamento? A resposta sempre é simples, é mais barato do que você gasta por mês com cigarro. Então as pessoas às vezes estão esperando que a empresa
pague o tratamento. Estão esperando que o governo faça um ambulatório. Eu acho que isso é importante que se faça, mas ela não pode ficar esperando apenas isso, lembrando que ela gasta mais do que um tratamento todos os meses. Então, eu convido quem tem dificuldade e quem já contempla parar de fumar, que procure ajuda e que, mesmo que não tenha uma fonte financiadora, pague o seu tratamento para É interessante, doutora, fique à vontade. Só para complementar, eu acho bacana você estar convidando os indivíduos, então eu vou complementar e vou convidar as instituições. Sim. Porque a minha experiência com dependência química, de novo, não só tabagismo, né, da parte de tabagismo, é uma dentre tantas dependências químicas. Quando a gente observa que a instituição está investindo em tratamento e prevenção, porque o tratamento tem que estar dentro de um contexto de prevenção. Não adianta você fazer alguma coisa, vamos tratar todo mundo de dependência química. Não, tem que ter todo um trabalho de sensibilização dentro da empresa, dentro da escola, dentro da instituição. Se a instituição faz uma prevenção e depois oferece o tratamento associando a uma corresponsabilidade, a gente atinge a 50% de recuperação, até 70% de recuperação, dependendo da estrutura da empresa ou de qualquer instituição em termos de prevenção e tratamento. Então, eu faço realmente um convite às instituições, porque a gente sabe que a dependência química tem 30% de recuperação no mundo em geral, mas quando associado a um contexto institucional, passa de 50% até 70% de recuperação. Então, é muito importante as instituições. Eu ia ressaltar exatamente isso, né? As diferentes informações que nós estamos obtendo de ambos, né? O caso da procura individual, da cura, vamos colocar assim, do caso de empresas, não é, que se dispõem, não é, a cuidar de seus funcionários, a questão das faixas etárias, a questão das condições sociais, financeiras, grupais, não é? O que torna um universo fantástico, não é? De luta contra o combate ao fumo. Não é fácil isso, não. Aí nós temos noção da complexidade da questão. Portanto, não é à toa que somos aqui médico e psicóloga, Sim. porque uma equipe interdisciplinar é fundamental para a prevenção e tratamento da dependência química em geral. Inclusive é nutricionista, né? Porque um dos problemas de parar de fumar é ganhar peso. Então, existem alguns pacientes que se justificam que se mantêm fumando para se manterem mais magros, ou que já pararam de fumar e ganharam peso e por isso ele voltou. Então, se você coloca um educador físico no grupo, se ele tem a oportunidade de consultar uma nutricionista, que existe uma tendência de ganho de peso por 6 meses, ajuda bastante. Precisa de uma equipe realmente multidisciplinar. Inclusive fisioterapeuta. A nossa equipe tem fisioterapeuta respiratória, Então, para que haja todo um trabalho de respiração, técnicas de relaxamento para a pessoa lidar com estresse, com ansiedade. Quer dizer, olha a complexidade da questão, então nós temos que ver essa interdisciplinariedade se complementando no trabalho. Agora, vamos para os bônus, doutor. As pessoas que deixam de fumar conseguem, não é? Eu li artigos que dizem que precisa de 5 anos para o pulmão melhorar um pouquinho, 10 para melhorar mais, outro pouquinho. Enquanto isso, a barba cresce, a pessoa envelhece, não é? E se safando das doenças pulmonares já está bom. Qual é a realidade sobre esse fato? bom, essa resposta, ela é dada baseado na idade em que se para de fumar. O dano do cigarro deve ser entendido começando pelo trajeto da fumaça. Então, a fumaça vai fazer o trajeto pela boca, laringe, pulmões, vai ser absorvida na circulação e distribuída por todo o corpo. Os cancerígenos do cigarro, eles afetam o DNA das células. E quando a célula se duplica, que é o que a gente chama de mitose, ela vai fazer uma duplicação defeituosa. As nossas células têm uma capacidade de recuperação desses defeitos adquiridos no DNA pela ação do cigarro. Só que a capacidade de regeneração do DNA, ela é limitada ao longo dos anos. Então, para que antes de eu responder a sua pergunta, de forma setorizada, olha, cada órgão se recupera em tanto tempo, a primeira colocação é: quanto mais jovem você para de fumar, maior a recuperação. Com isso, eu não estou querendo dizer que quem tem mais idade não deve mais parar, porque não adianta mais. Então, a mensagem é: quanto antes, melhor. Em média, a parte cardiovascular, para ficar igual ao não fumante, leva em torno de 10 anos.
e a parte respiratória em torno de 5 anos. Porém, existem benefícios imediatos. Quem para de fumar, em 2 horas a frequência cardíaca já diminui. A descarga adrenérgica também diminui. Em 24 a 48 horas, aquela broncoconstrição, que é o fechamento dos brônquios causada pela fumaça do cigarro, se desfaz. Então já vai respirar melhor, com uma frequência cardíaca menor, já aumentando a capacidade de exercício. Em 1 mês, o movimento mucociliar que limpa os brônquios também se recupera, porque existe uma expressão que a gente fala em inglês que é turnover, é o turnover da formação dos cílios. Então, em 1 mês, o turnover já se deu e você já tem toda a recuperação do epitélio respiratório. Então, em 1 mês, você já tem um grande benefício. O risco de infarto e morte súbita também cai muito nesse 1 mês. Então, quem para de fumar, esses pacientes... Você vê quem parou de fumar no consultório. Chega com pele bonita, né, com outra expressão, muda o hálito. Né, e o paciente fala, eu subo escada com menos cansaço, eu tenho mais disposição. E o que é mais legal de tudo, o paciente fala, eu já não sei porque eu fumava, porque eu me sinto igual antes... mesmo sem ser fumante, né? Então ele se enxerga não fumante e fica feliz porque consegue viver sem aquilo, uma vez que ele sabia todos os malefícios. Então, em 5 anos, o risco de câncer de pulmão se reduz bastante e o risco de infarto relacionado aos problemas de endotélio, arteriosclerose, leva um pouco mais de tempo. Mas sempre é tempo para parar e quanto antes, melhor. E os bônus psicológicos, doutor? É importante a gente ter noção da ambivalência que o tabagista entra no início do tratamento. Ou seja, tem um lado que quer e um lado que não quer. Então, é que nem o comercial da Fenite, o diabinho. Não vai, lá não vai. Lá só tem porcaria. O outro, não, que é isso? Só tem coisa bonita. Exatamente. Então, um dos pontos do tratamento é a gente alimentar o lado que quer. Porque o lado que não quer vai boicotar o tempo todo. Principalmente na hora do dia D, que é a hora de parar de fumar, que a gente marca uma data e fala, bom, agora você vai parar de fumar. Mas antes a gente já preparou todos os mecanismos de defesa e de auto-boicote que o tabagista constrói para manter aí o tabagismo. Então, na hora que a gente faz o tratamento, a gente alimenta isso e na hora que a pessoa começa a mudar, a gente já começa a fazer uma lista de bônus. Ou seja, um dos principais que a gente observa é a sensação de libertação. Porque o tabagista, por mais que se sinta bem, né, ele tem aquela sensação de escravidão, principalmente no contexto atual, cuja a imagem do tabagismo já não é mais aquela imagem de anos atrás, a pessoa já se sente constrangida de fumar hoje em dia em determinados ambientes. Então, essa libertação, esse sentimento de que eu consigo dominar minhas emoções, dominar minha vida e não ser dominado pelo tabaco, é um dos pontos principais na hora que você para de fumar. Agora, doutor, uma contagem regressiva, né, em relação à absorção da nicotina é mais viável do que largar abruptamente? Ou seja, a pessoa fumava 20, passa para 15 durante alguns dias, passa para 10, passa para 9, o corpo vai se acostumando com menos nicotina, sim, não é? Como existe uma prevalência do cigarro mundial, de mais de 20% da população, tem muito estudo clínico sobre tratamento de tabagismo. E existe um consenso, às vezes a gente consegue reunir vários estudos para responder uma pergunta. E recentemente um consenso sobre se é melhor a parada abrupta ou regressiva chegou à conclusão que a parada abrupta é um pouco melhor que a parada de forma paulatina. Só que quando nós fazemos tratamento farmacológico, seja com antidepressivo, com a bupropiona ou com a vareniclina, existe um tempo de impregnação desse medicamento. Então, nós sempre orientamos que quando o tratamento é feito com a bupropiona ou com a vareniclina, exista uma parada progressiva para que o remédio impregne no cérebro. Quando nós utilizamos repositores de nicotina na forma de adesivos, você planeja um adesivo, por exemplo, a pessoa fuma 20 cigarros por dia. Então ela vai começar utilizando uma dose equivalente que é em torno de 21 miligramas de reposição. Nesse tipo de tratamento, a parada tem que ser abrupta. Ele tem que pôr adesivo e parar. Então, respondendo à tua pergunta, é um pouco melhor parar abrupto, mas quando fazemos tratamento farmacológico,
para drogas de ação no sistema nervoso, parada gradual, e para adesivo, parada abrupta. Então, ó, eu como leigo sugiro as duas coisas ao mesmo tempo. Vai parando gradualmente e quando chegar bem pouquinho você para abruptamente. Eu queria agradecer muitíssimo as presenças do Dr. Marcelo Gervilla Gregório. Muito obrigado, doutor, pela sua presença. Eu vou passar um site aqui, o www.respsono.com.br, e tem 2 telefones de contato aí na tela que permaneçam mais um pouquinho. Porque às vezes a pessoa quer tomar nota, eu como telespectador, cada vez que eu cismo de pegar um endereço, um telefone, já tiraram da tela. Certo. É altamente desagradável, aí não adianta nada. E queria agradecer também a doutora Valéria Rocha Brasil pela presença, obrigado, doutora Valéria. O site é www.rochabrasil, tudo junto, está aí na tela também, .com.br. E tem um telefone também facílimo de contato. Gente, obrigado e viva o Dia Nacional do Fumo, né? O nosso querido 29 de agosto. Viva. Um abraço, obrigado. Até a próxima. Gente, vamos nos despedindo. Amanhã tem mais um novo tema, novos convidados. E como se usa dizer, lá em Veneza, na Itália, quando a gôndola está indo embora com o amor da sua vida. Tchau, bella, tchau. Ci vediamo domani. Fui, tchau. Algumas pessoas deveriam ser iguais a cigarros. Vir com a advertência de que fazem mal à saúde.